Olá, bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Alessandro. Estamos aqui hoje num estúdio de yoga em São Bernardo do Campo com a Sandra. E o objetivo hoje é a gente falar de um assunto que parece que não tem conexão com o Enneagrama, que é o assunto principal que eu trato no meu canal, mas certamente tem conexão porque a gente trata aí de nível de consciência no final das contas. Então eu estou aqui com a Sandra, que é professora de yoga. Eu vou rapidamente, para quem não está familiar com Enneagrama, dizer do que o Enneagrama trata, e daí eu vou bater aqui um papo rápido com a Sandra, professora de yoga aqui em São Bernardo, para a gente dividir essas informações aí relevantes para o público que gosta de falar de consciência, autodesenvolvimento. Então vamos lá, Enneagrama, o que vem a ser? É uma ferramenta, é um mapa dinâmico que trata da personalidade das pessoas. São 9 tipos de personalidade, é uma sabedoria muito antiga, milenar, foi trazida aí para o Ocidente pelo filósofo armênio Gurdjieff e desenvolvida no âmbito da personalidade pelo chileno Cláudio Naranjo. Então eu vou já dizer um oi aqui para Sandra. Tudo bem, Sandra? Tudo jóia? Tudo Ótimo, bom. Alessandro. Boa noite. Boa noite. Sandra, me diz uma coisa, você, quando eu me lembro aqui, quando eu comecei a falar sobre Enneagrama e fiz a primeira apresentação, você foi uma das primeiras pessoas que eu fiz a apresentação do Enneagrama. E durante essa apresentação, que foi aqui também no seu espaço, sim, você comentou que tinha tido algum contato com o Enneagrama, mas alguns anos atrás. E aí você me comentou assim, o porquê que não teve tanto interesse, né? Você pode falar pra gente um pouquinho, por favor, dessa... Como sim. Na verdade, eu não cheguei nem a ter um contato com o Enneagrama, porque eu barrei essa aproximação assim que eu vi o livro. E o símbolo que tinha naquele livro me remeteu a um conhecimento muito, talvez, místico, esotérico. E isso já fez com que eu me distanciasse da ideia de querer conhecer o Enneagrama. Isso já faz bastante tempo. Naquela ocasião, essa aproximação com conteúdos mais esotéricos e místicos não fazia sentido para mim, em função de todo o conhecimento e os estudos que eu fazia na época. Então, mas o que me realmente pôs o pé atrás, eu falei, não quero saber nada disso. Esse símbolo aqui me afastou do Enneagrama. Interessante. Interessante você dizer isso, Sandra, porque eu gosto muito de uma pessoa que é americana, que fala do Enneagrama. O nome dela é Beatriz Chestnut. E tem uma entrevista bem longa com ela sobre o Enneagrama na internet. E ela fala justamente isso, é uma conversa, um bate-papo com um senhor. Para quem conhece um pouco mais de Enneagrama, é um senhor tipo 5, que são os mais estudiosos, né, que eles se aprofundam nos assuntos. E esse senhor faz pergunta justamente nesse sentido, perguntando para Beatriz, olha, por que será que o Enneagrama não atinge mais pessoas, né? E a conclusão, uma das conclusões que ela chega é justamente essa, de que o Enneagrama muitas vezes, até pela coisa do símbolo, e aí eu vou pedir para o Marcelo colocar aqui para a gente o símbolo na edição, aqui para as pessoas que não tiveram contato ainda verem, né? Mas realmente ele remete a essa coisa mais mística, né? E aí eu entendi o porquê da razão acontece com muita gente. E quando você começa a estudar, você percebe que é algo que embora tenha algum misticismo por trás, ele também vamos dizer assim, ele é muito determinante no sentido da personalidade individual de cada pessoa e começa a fazer sentido para as pessoas, né? E aí uma coisa que eu queria pegar o gancho desse tema para falar contigo é justamente isso também, Sandra. Quando eu fiz a apresentação, você pode dividir aí com mais pessoas, por favor, para a gente ajudar a disseminar também esse conhecimento? O que te chamou a atenção depois que você lá atrás teve essa barreira em relação ao símbolo? Aí você aceitou o meu convite de eu te apresentar o Enneagrama em detalhes, te fiz a apresentação, você identificou o seu tipo, né, pelo Enneagrama.
Mas conta pra gente, por favor, o que ali, como é que foi o processo e por que também você, vamos dizer, quebrou, vamos dizer, esse paradigma em relação ao misticismo, e conta pra gente, por favor. Primeiro eu diria que é o meu momento histórico, tá. né? Então assim, eu hoje estou muito envolvida na ciência do yoga, que é uma ciência mística e esotérica. Ela trata de alguns mistérios também. Tá. Né? Então, se eu tinha algum preconceito com esse campo do conhecimento, ele já estava quebrado. Certo. Né? Então, foi mais fácil eu ouvir a sua apresentação. Tá. E, evidentemente, acolher né, tudo aquilo que você estava me trazendo. Além disso, você fez uma apresentação que trazia uma pesquisa muito bem fundamentada, né? De pesquisa, de teóricos, citando nomes. Isso deu para mim uma impressão de muita consistência desse conhecimento, né? Tanto é que eu fiquei até o fim da sua apresentação e quis vê-la por inteiro, né? E quando você começa a descrever os 9 tipos de personalidade e caracterizando cada uma delas, o que faz com que a gente vá se identificando e aquilo vai fazendo um sentido, né? E você também percebe nessa descrição alguns padrões de comportamentos que a gente costuma repetir. Eu achei uma ferramenta extremamente interessante para ajudar, para contribuir, né, na busca do autoconhecimento, né? Então, por que não conhecer um pouquinho mais? Então, realmente tirou toda aquela imagem que eu nem posso dizer que eu tinha, né? Mas que eu criei. Tá, excelente, excelente. E agora é a sua vez. Eu acho que tá todo mundo querendo saber o que fez você seguir nesse caminho do Enneagrama. Ah, sim. Por que você se envolveu tanto nesse estudo? Bacana, Sandra. Eu comento sim. Bom, eu, primeiramente, relevante dizer que eu trabalhei, na verdade, por 26 anos e meio no ramo da aviação, indústria, fui executivo de empresa, mas eu sempre gostei muito de psicologia. Mas para encurtar o caminho aí, para não fazer outra faculdade, eu fui estudar psicanálise, que também, obviamente, é uma parte da psicologia, é a parte que eu mais gosto, psicanálise. Gostei muito, foi essencial para mim. E por uma, assim, daquelas coincidências que acontecem, ao ler um livro sobre a vida justamente do Gurdjieff, eu conheci o Enneagrama, fui estudar o Enneagrama e realmente me apaixonei, sou fascinado pelo Enneagrama. E ali eu conheci a Marilena Bigotto, do Instituto ESSEDES, e ela tem um treinamento que se chama 4 Caminhos, que é realmente muito completo, lá no bairro da Pompeia. E eu propus a Marilena que a gente trouxesse todo esse conhecimento, inclusive o treinamento dela aqui para o ABC. Que mais para frente eu vou fazer o anúncio aqui dos detalhes, né, do workshop que você está me ajudando para a gente fazer. Mas foi basicamente isso, André. Eu gosto muito de psicologia, hoje sou psicanalista, e o Enneagrama é algo que fez ainda mais sentido para mim, porque eu acho que ele encurta os caminhos para a gente, por exemplo, saber que cada um dos 9 tipos, ele usa uma defesa do ego. Então aqueles mecanismos, aquela coisa do padrão repetitivo que você mesmo comentou, que fez sentido para você, a gente aprende que todo ser humano é um tipo no Enneagrama. E quando você conhece o seu tipo e os seus padrões, você percebe que você consegue inclusive criar uma linguagem comum para falar sobre o Enneagrama com as pessoas que conhecem, com seus familiares, né? E é justamente essa linguagem que para mim é o grande pulo do gato na continuidade do Enneagrama, né? Você não colocou no início da minha apresentação? Tá. Mas eu também sou psicóloga. Ah, ótimo, Sandra, fala disso, por favor. Então, tudo isso que o Alessandro está falando também faz parte também do meu métier. Sim. Também conheço um pouco e acho que vale a pena você falar um pouco mais dessa questão da linguagem. Ah, legal. Seria essa linguagem comum que se estabelece entre as pessoas. Bacana. Ao se identificar
num tipo ou no outro. Bacana, Sandra, bacana. Eu até me esqueci realmente de falar que você também é psicóloga, né? E a linguagem, assim, no seguinte sentido, Sandra, e até eu dou um exemplo que aconteceu recentemente, que eu fiquei muito feliz, que ainda me entusiasmou mais a continuar nesse meu caminho aí com o Enneagrama e na psicanálise, justamente com a minha irmã. A minha irmã se identificou como tipo 1, eu sou tipo 6 no Enneagrama. Por uma coincidência, entre aspas, o Enneagrama tem alguns tipos que são sua sombra. Então, sim, são dois tipos que a gente tem as mesmas motivações, que motivação já é uma linguagem do Enneagrama, mas vamos dizer assim, a gente tem motivações diferentes, mas fazemos as coisas parecidas, de maneira que são tipos que são sombras. E as sombras são, assim, personalidades que um incomoda um pouco ao outro. Então eu sempre tive essa coisa com a minha irmã, da gente ter, assim, alguns contatos, assim, mais ríspidos, vamos dizer assim. E aí, recentemente, eu tenho uma mensagem do WhatsApp com a minha irmã e a gente conversando, se entendendo mais. E no final eu me dei conta que a gente estava se entendendo mais justamente por usar a linguagem do Enneagrama, porque ela também fez o treinamento. E aí a gente entendeu qual é a defesa do ego dela, qual é a minha defesa do meu ego. No meu caso, a defesa do meu ego é projeção. No caso dela, é uma formação reativa. E só de falar qual é a motivação, qual é a defesa do ego, essa linguagem que você cria as pessoas à sua volta, isso por si só já, vamos dizer assim, facilita em muito o convívio. Seja com um irmão, com uma irmã, esposo, esposa, filhos, né? Ambiente de trabalho. Então é por isso que eu realmente me entusiasmei ainda mais. Essa coisa da linguagem que eu falo. E eu queria aproveitar a sua pergunta, Sandra, para falar um pouquinho mais. Vou pedir também para o Marcelo colocar aqui para a gente o símbolo do Enneagrama e a gente vai falar do centro de inteligência, que tem a ver com essa coisa da linguagem. Então, no meu caso, eu sou do centro de inteligência mental, que são os tipos 5, 6 e 7. E aí os tipos 8 e 9 e 1 são do centro de inteligência instintivo ou do corpo. E os tipos 2, 3 e 4 são do centro emocional, né? Que inclusive você se identificou, né, Sandra, como tipo 3, né? E aí, Sandra, eu quero até fazer a perguntinha para você aqui. Você é do tipo 3, que a gente chama, só para dar um nomezinho assim básico para cada tipo, que não fique pejorativo também, para facilitar só isso, obviamente que é muito mais do que isso. Mas você lá no Enneagrama é a realizadora. Exato. Então conta pra gente, Sandra, quer aproveitar e dizer o que você desenvolve aqui no seu estúdio de yoga, aproveitar e já deixar seu contato no final. O que você realiza aqui, você tipo 3 realizador aqui no mundo do yoga, por favor. É um vasto campo, né? Tá. Até vou pedir licença para falar um pouquinho do yoga. Por favor, né? fica à vontade. Dos tipos de yoga, aquela coisa. A gente pode falar Tá. do que se faz aqui, do que se realiza aqui, né? O yoga, ele por si só, né? Se a gente for dizer o que é o yoga, ele é um estado mental de presença. Mas a gente também pode entender o yoga como um fim, ou um meio, um método. Enquanto método, ele tem algumas diferenças, né? Então, tem aqueles que são mais corporais, aquelas linhas que são mais corporais, que dão mais ênfase nas posturas físicas, nos asanas que nós chamamos, né? Tem aqueles que são mais devocionais, então dão a ênfase mais nos rituais, na entoação de mantras, preces. Tem também aquelas linhas que são mais sutis, né? Que dão a ênfase mais na respiração, no fluir das energias. Eu trabalho com Hatha Yoga. Hatha Yoga clássico, aquele que nós nos baseamos nos textos tradicionais. Né? E através das posturas psicofísicas, nós buscamos atingir a mente. Ou seja, é o meio que eu utilizo, que é através das posturas físicas, mas o fim é atingir
um estado mental. Muito né? bom. Sem deixar de considerar que o yoga, ele é meditação. Então, na medida que eu vou trabalhando essa consciência do meu corpo, essa consciência da minha respiração, eu vou atingindo um estado meditativo de maior presença, que é o fim, o samadhi, que a gente chama de samadhi, a iluminação. Ok. Né? Ou seja, aqui eu trabalho dando aulas. As minhas aulas são, então, desta maneira. Né? E hoje você está dando aula como, Sandra? Presencial e online, por conta da pandemia também? Isso, nos dois modelos. Tá. Né? Eu dou aula online e com pequenos grupos. Eu sempre trabalhei com pequenos grupos, até por uma preferência mesmo. Como eu gosto de dar um atendimento muito personalizado, né? Então, assim, as minhas aulas, elas não são divididas por categorias, mas por ser grupo pequeno, eu consigo dar uma atenção para cada aluno. Bacana. Então, se chega um aluno que está com dor na coluna naquele dia, ele não vai fazer algumas posturas enquanto o outro já pode fazer, porque ele está tranquilo, né? Muito bom. Eu modifico as posturas para aquele que está com dor, né? Então, e esses dois modelos, me parece que vai ser alguma coisa que a gente vai continuar ainda por um bom tempo, né? Muito bom, Sandra, bacana. Como presencial. Obrigado. Você quer aproveitar, deixar os seus contatos, por favor, nas redes sociais? Sim, para as pessoas te procurarem aí. Sim. Então, no Instagram, o meu perfil é @sandralebrão, sem tio, _yogaterapia. A minha página no Facebook é a mesma, @sandralebrão, _yogaterapia. Meu canal no YouTube é Sandra Lebrão. Meu WhatsApp é 11 99126 5740. Muito bom, muito obrigado, Sandra, pela oportunidade aí. E aquilo que eu disse no início, né? Enneagrama e yoga no final ajudando as pessoas a se autodesenvolverem, melhorar e aumentar o nível de consciência, né? E tudo em prol do autoconhecimento. Perfeito. Esse caminho é um caminho que a gente trilha acompanhado. Sim. Né? Então, assim, são ciências distintas, mas que podem andar juntas, sem como dúvida. Tantas outras, né? Como tantas outras, sim. E agora fala você dos eventos. Vou falar, Sandra, vou falar sim. É importante agora, muito bem lembrado, Sandra, a gente falar do seguinte. Dia 27 de fevereiro a gente vai ter o que a gente está chamando aí de workshop / webinar, porque a gente vai ter algumas vagas aqui, né? Vamos dizer, ao vivo, aqui no presenciais, no estúdio da Sandra. A gente vai deixar o endereço aqui na tela para todo mundo, do endereço aqui em São Bernardo, do local, onde vai ser esse workshop, e também, ao mesmo tempo, a gente vai gravar para passar a mensagem ao vivo, via webinar, sobre o Enneagrama completo. E a gente também tem um anúncio bacana para dizer o seguinte: a Marilena Bigotto, do Instituto ESSEDES, com quem a gente agora tem a parceria para trazer todo esse conhecimento para o ABC, vai também participar do webinar. Então a gente está muito feliz com essa notícia. E aí o endereço vai aparecer aqui embaixo, e a gente vai ficar aí mandando também lembretes para que todo mundo que tiver interesse para conhecer mais do Enneagrama possa participar desse workshop ou do webinar com a gente. Legal. Só vamos deixar uma coisinha mais clara. O webinar, as vagas são ilimitadas. Excelência, bem lembrado, ilimitado. Presencial vai ter limite de vaga por conta do espaço, distanciamento, a gente está com todos os cuidados aqui, né? Legal. Mas o webinar? Ilimitado. Legal, e a gente vai começar a lançar nas redes sociais, tanto as minhas como da Sandra, para a gente realmente expandir aí o nível de consciência através dessas duas ferramentas, Enneagrama e Yoga. Sandra, mais uma vez, muito obrigado, viu? Prazer falar contigo. Valeu, até mais. Namastê. Namastê.